O Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais ou menos 19 milhões já têm esse diagnóstico no mundo. É considerado também o Brasil como o quinto país mais depressivo. A gente já tem mais de 11,5 milhões de diagnósticos. Então, a importância da saúde mental, né, global, ela é tão importante que a Organização Mundial de Saúde coloca a saúde mental como uma quinta doença crônica não transmissível na agenda mundial, para mostrar a importância que, para além de câncer, diabetes, hipertensão, cardiovasculares, a gente também tem a doença, o adoecimento mental. E esse adoecimento mental, ele é a soma de muitas coisas, como os fatores biológicos, psicológicos, ambientais. E no mundo, a gente estima que 75% das pessoas com transtorno mental não têm ainda acesso aos serviços de saúde, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Isso é mais forte ainda, mais evidente nos países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil. E a gente sabe que a boa saúde mental está completamente relacionada à boa saúde física. No caso das mulheres, com sintomas, né, já de transtornos mentais, de adoecimentos mentais, ela tem mais facilidade, assim como para as outras doenças, de procurar, né, ajuda para diagnóstico e para tratamento, o que a gente não vê muitas vezes nos homens. A literatura já vem demonstrando que as mulheres têm o dobro da chance de desenvolver, de ter o diagnóstico de depressão se comparado aos homens ao longo da vida. No Brasil, nós temos a Pesquisa Nacional de Saúde, ela foi realizada em 2019, e ela mostrou, de fato, essa evidência de que tinha o dobro de diagnóstico de depressão entre mulheres, que chegou a 14,7%, se comparado aos homens, que era 5,1%. O Covitel, o outro inquérito nacional realizado pela Vital Strategies o ano passado, no ano de 22, nós fizemos uma comparação, perguntava para a mesma pessoa, você tinha diagnóstico de depressão antes da pandemia, ali em meados de 2020, dezembro de 2019, e depois perguntamos também como é que estava no primeiro trimestre de 22. Então, para fazer essa comparação naquele momento de pandemia. E nós enxergamos um aumento de 39,3% de diagnóstico de depressão entre as mulheres, enquanto que para os homens ele se manteve estável, não houve aumento. Então, a gente observa de fato que as mulheres têm mais propensão, vamos dizer assim, como a literatura vinha falando. Quando a gente olhou essas mulheres no primeiro trimestre do ano passado, já com diagnóstico de depressão, fomos olhar outras características relacionadas às doenças crônicas e os seus fatores de risco. Nós percebemos que essas mulheres, elas consumiam menos legumes e verduras, elas tinham mais diagnóstico de outras doenças crônicas, elas consumiam menos frutas e verduras, como eu falei, verduras, né, que mostram uma alimentação saudável, elas fumavam mais, elas consumiam mais álcool, então a gente observa que tem uma série de outros fatores de risco relacionados a isso. Outra coisa importante é que quando se fala de autoavaliação da saúde, né, porque a gente perguntava, como é que você acha que está a sua saúde? Aquelas mulheres que falavam que tinham depressão, diagnóstico de depressão, elas tinham somente 10, 12% falava que a saúde era boa, razoável, interessante, enquanto que para a população sem diagnóstico de depressão, isso chegou a quase 60%. Ou seja, o sofrimento psíquico ele é comum para todas as pessoas, mas ele impacta mais em alguns grupos específicos. Por isso é tão importante considerar também os determinantes sociais, né, que são tão eminentes para esse tema da saúde mental, como moradia, acesso à educação, alimentação, trabalho, transporte, cultura, entre tantas outras coisas, né? E outros relacionados intimamente ao indivíduo, como a situação conjugal, número de filhos, se é chefe ou não da família, né? A questão do recurso financeiro, se tem ou não lazer. Então, associado a tudo isso, as mulheres têm uma sobrecarga, né, de trabalho, porque acaba tendo trabalho secular e mais o trabalho doméstico. Então, é uma dupla carga, né, de sobrecarga.
E aí isso traz uma maior fragilidade, maior sofrimento psicológico, muitas das vezes. A baixa qualidade também de empregos, né, de diversas mulheres, que são praticamente predomínio da informalidade, do caráter temporário, da precariedade dos vínculos, né, muitas vezes das mulheres, isso também pode trazer uma ansiedade e gerar uma piora ou até um início, né, um diagnóstico de um problema, de um adoecimento da saúde mental. Além disso, esses padrões irregulares, né, de carreira, como eu falei, associados a tirar um tempo para ter filhos, né, para a saúde, quando se tem filhos, desculpa, a licença maternal quando se tem filhos, o trabalho dentro de casa, doenças físicas pessoais e dos filhos, que muitas vezes afastam essa mulher do trabalho, tudo isso pode comprometer a percepção, né, do empregador sobre a disponibilidade e o comprometimento dessa mulher no trabalho. Isso também pode acarretar numa consequência de adoecimento mental. As responsabilidades domésticas e familiares, muitas das vezes, no caso das mulheres, é, se traduz na sobrevivência mesmo, no bem-estar de todos aqueles que estão envolvidos ali dentro daquela casa, daquela família, né? Mas são socialmente desvalorizados, desconsiderados. Eu costumo dizer que quando se faz, não se vê, mas quando não faz, todo mundo reclama, né? Se o alimento não está pronto no horário, se a criança não está limpa, não fez a saúde, a higienização, enfim, tantas outras coisas, né? Então, isso reforça aquilo que eu já comentei da carga, a dupla carga de trabalho e esforço dessas mulheres. Para além disso, como na pandemia eu falei que a gente observou um aumento quase de 40%, né, de diagnósticos de depressão, foi muito voltado porque a mulher acabou ficando em casa com uma exaustão, né, porque a casa virou escritório, espaço de cuidado, de educação para os filhos, de socialização e tantas outras coisas. Então, houve essa sobrecarga, né? Então, a gente já viu isso nos dados, o quanto que isso influenciou, por exemplo, no diagnóstico de depressão. Para além disso, a gente tem algumas outras coisas que interferem, como a pobreza. A pobreza está intimamente relacionada à saúde mental. No caso, a literatura ela tem demonstrado e retratado isso, mostrando que esses fatores associados à pobreza, como a baixa instrução, desemprego, desigualdade social, pode criar grandes barreiras, né, insuperáveis muitas vezes, para a atenção à saúde dessa mulher, né, trazendo um desnível aí de diagnóstico e de tratamento. Outro ponto importante, racismo, a discriminação racial também afeta a saúde mental, né? Isso de todas as pessoas negras, por exemplo. Quando pensamos nas mulheres, isso se soma discriminação, o contexto dessa dupla carga de trabalho, né? De preocupação mesmo, né? Dessa mulher em relação a isso, e que pode trazer uma baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, gerando ainda, pode prejudicar, né, as relações sociais. Isso favorece o isolamento e muitas vezes até confundido com timidez, com agressividade. Na verdade, é todo esse contexto que sobrevém sobre essa mulher, é negra, né, quando eu estou falando de racismo, por exemplo, e que pode trazer esses transtornos de ansiedade e depressão. Tem a questão também das violências, né, quando a gente pensa na violência psicológica, física, sexual das mulheres, isso pode trazer também, né, uma maior carga, então, de adoecimento mental. Tem outras questões como estigma, né? Falar que está deprimido ou com ansiedade parece uma coisa fora do contexto, que você não tem este direito, né? Com muitas aspas. Então, as mulheres acabam sendo recebidas nas unidades de saúde como poliqueixosas. Todo dia ela está aqui queixando de alguma coisa. Está com dor de cabeça, está com dor no corpo, está com isso, está com aquilo. E muitas vezes é consequência desse adoecimento mental, mas os profissionais também não estão preparados para observar isso. Então, ser mulher é um preditor, né, para receber mais esses impactos, né, externos para o adoecimento mental. Ela acaba recebendo sempre muita medicação, muito relacionada à alteração de humor, e muitas vezes as causas, né, são outras. Então, como resolver isso, né, de uma forma muito simplista?
É cuidar da saúde mental da mulher não pode ser uma pauta única, com uma solução única. Tem que considerar todos esses fatores associados, né? E que esse sofrimento mental dessas mulheres, eles são multifatoriais. Precisa criar processos adequados, propor abordagens específicas para cada público, para promover a cultura realmente de promoção da saúde, prevenção de adoecimento mental, o que passa necessariamente pela construção de políticas públicas e intervenções sociais que venham a garantir os direitos e pleno acesso de todas as pessoas.